Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Gabriel Azevedo, professor de redação de língua portuguesa aqui da Help Educação, e hoje nós vamos discutir algumas coisas aqui relacionadas ao projeto de texto do desenvolvimento 1. Acredito que o projeto de texto ele seja uma importante parte do nosso texto dissertativo argumentativo, e como importante parte, é interessante que nós saibamos aí como nós o conduziremos ao longo do desenvolvimento e ao longo da nossa argumentação, que é necessária a defesa do nosso ponto de vista. Ao longo das nossas aulas aqui você também pode consultar os links para acessar as nossas aulas de projeto de texto e projeto de texto da introdução, mas vamos lá à nossa aula de hoje, que é o conteúdo mais importante. Então, veja bem, nesse ínterim, os empecilhos relacionados à prática de piratear documentos de diversas naturezas não são recentes nessa sociedade. No início dos anos 2000, quando o ambiente cibernético se iniciou no Brasil, havia um famoso site estadunidense denominado Mega Upload, em que o tráfego de documentação como filmes, seriados, videoclipes, músicas, álbuns e afins era comum, gratuito e de acesso a todos que navegassem na página da internet. Como consequência desse delito, a polícia dos Estados Unidos da América derrubou o sistema de operação, o qual prosseguia ao compartilhamento inadequado de informações ilícitas. Tal medida do órgão responsável pelo assunto, portanto, foi importante aos avanços para se reprimir essa cultura. Esse parágrafo de desenvolvimento contém 4 períodos se você fizer a contagem. Quando nós percebemos isso aí, logo conseguimos discernir que os parágrafos eles possuem informações específicas. Então veja bem, o primeiro período podemos entendê-lo como uma proposta de interpretação inicial, e a nossa proposta de interpretação inicial precisa ser elaborada com base na triangulação tema mais repertório igual proposição. Então, se você não segue a Help Educação nos seus canais, fique à vontade. Lá no Instagram, nós selecionamos 6 repertórios socioculturais para este tema, e o Mega Upload foi o escolhido para discutirmos aí a fundamentação de que há entraves no que diz respeito à pirataria digital que precisam ser enfrentados. Nesse ínterim, é um elemento coesivo interparagrafal, porque ele liga parágrafos, mas ele também é sequencial, porque ele faz referência ao período anterior por meio de um pronome, que no caso é o esse. E nós sabemos que em mais esse significa nesse. Então avancemos. Depois de que a gente consegue descobrir como começar o parágrafo de introdução, com qual elemento coesivo começaremos, é preciso fazer a nossa soma tema mais repertório igual proposição. Quando temos temas mais repertórios igual proposição, o que podemos defender com o site Mega Upload? Porque se o tema é pirataria digital, entraves para o combate, e aí nós temos um site estadunidense que compartilhava informações pirateadas. E além de compartilhar informações pirateadas, ele também fazia a distribuição de rendas através da coleta de dados das pessoas. Mas só que o Mega Upload é um site que ficou bastante famoso no início dos anos 2000. Então a gente consegue fazer uma afirmação, olha só que interessante, muito bacana, de que os empecilhos relacionados à prática de piratear documentos de diversas naturezas não são recentes nessa sociedade. Então, os empecilhos não são recentes, logo os empecilhos o quê? Ocorrem desde muito tempo na sociedade brasileira. Tá? Então, essa é a proposta de interpretação inicial 1. 1. Prática
Não é recente. Dois, vamos lá. A gente sabe que agora nós precisamos apresentar o repertório e o detalhar. Por quê? Porque dessa maneira você tem uma coisa que nós chamamos de legitimação. E a legitimação ela é muito importante para a gente, porque ela confere ao candidato e à candidata 120 pontos na competência o quê? 2. Então vejamos, terminamos o primeiro período, dissemos que vamos interpretar aí um repertório sociocultural que diz que a prática de compartilhar informações que são pirateadas não é recente, estamos em empecilhos. Então vejamos, no início dos anos 2000, pode ser um elemento coesivo, não é um operador argumentativo, mas é um elemento coesivo. Então, no início dos anos 2000, quando o ambiente cibernético se iniciou no Brasil, outra ideia de tempo, havia um famoso site estadunidense, olha só, um famoso site estadunidense denominado Megaupload. Olha o meu repertório sociocultural aí. Em que o tráfico de documentação, como filmes, seriados, videoclipes, músicas, álbuns e afins, era comum, gratuito e de acesso a todos que navegassem na página da internet. Então tivemos aqui o repertório baseado aí no detalhamento, e o detalhamento você consegue ver aqui, né? Olha só, em que tráfico de documentação, como filmes, seriados, videoclipes, músicas, álbuns e afins, nós temos aí uma adjunta nominal perto, e o que eu acho mais importante, você perceber que a legitimação ocorreu por meio do site Megaupload, tá? Aí veja. Como consequência, já é o nosso elemento coesivo que indica que vamos apresentar uma consequência do repertório. Aí a gente pode até colocar entre o tema, o repertório e a sociedade, tá? Então você vai relacioná-lo. Veja bem, como consequência desse delito, um elemento coesivo que indica pra gente a ideia de consequência. A polícia dos Estados Unidos derrubou o sistema de operação, o qual prosseguia ao compartilhamento inadequado de informações ilícitas. E a gente relaciona a sociedade dentro, principalmente do ponto de vista que os brasileiros o quê? Utilizavam a plataforma. Beleza? Então, o segundo período, que foi a consequência, muito bem apresentada aí pra gente. Deixa-me só marcar aqui de azulzinho, de amarelinho, na verdade, para que você consiga discernir aí as interpretações que a gente faz, tá? Veja que agora o último período, ele é o período que eu chamo o período do preguiçoso. Por quê? Porque o período do preguiçoso aqui, ó, ele precisa fazer o quê? Ele precisa retomar a ideia do primeiro período. Por quê? Porque um parágrafo ele é nada mais, nada menos do que, veja bem, nada mais, nada menos, tá? Preste atenção, do que uma reunião de informações em conjuntas em favor de um determinado tema. Então, se a gente começou defendendo a ideia de que não era novo, não é nova a prática, precisamos o quê? Parafrasear a ideia de que a pirataria não é nova. Então vamos lá. Elemento coesivo que iniciamos o nosso desenvolvimento, quarto período. Tal medida do órgão responsável pelo assunto, portanto,
foi importante aos avanços para se reprimir essa cultura. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma interpretação do nosso repertório sociocultural, que foi o Megaupload. Perceba aqui. Vamos destacar os verbos de cada período, só para você ter uma noção dos verbos. Eu acredito que conhecer os verbos é muito importante para todos que desejam tirar uma nota 1000. Então, vamos agora salientar os verbos. Vou salientá-los de vermelho, porque eu acredito que... ou de preto. Acho que de preto fica melhor. Os empecilhos relacionados à prática de piratear documentos de diversas naturezas não são recentes nesta sociedade. Curto, né, em termos de verbo. No início dos anos 2000, quando o ambiente cibernético se iniciou no Brasil, havia um famoso site estadunidense denominado Megaupload, que um tráfego de documentação como filmes, seriados, videoclipes, músicas, álbuns e afins era comum, gratuito e acesso a todos que navegassem na página da internet. Como consequência desse delito, a polícia dos Estados Unidos da América derrubou o sistema de operação ao qual prosseguia o compartilhamento inadequado de informações ilícitas. Tal medida do órgão responsável pelo assunto, portanto, foi importante aos avanços para se reprimir essa cultura. Então nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 verbos fazendo o desenvolvimento ocorrer. Quando a gente pensa nesse parágrafo de desenvolvimento, que nós chamamos de disjungido, o que significa disjungir? Disjungir significa separar. E o que nós estamos separando aqui? Disjungir, separar repertório legitimado mais detalhamento, que ocorreu no segundo período, da relação do repertório à sociedade, tá? Então nós temos essa perspectiva aí de fazer esse pensamento ser desenvolvido dessa forma. Se você tiver gostado dessa introdução, desse desenvolvimento 1 aqui também, não deixe de seguir e de acompanhar a gente nas nossas plataformas digitais, @helpeducação em todas elas. Se você gostou dessa redação e quiser escrever uma, nós também temos o pacote de correção de redação em vídeo, como foi esta aula, e também temos um curso chamado Intensivão para o Milzão, de que esse tema faz parte. Sou o professor Gabriel Azevedo aqui da Help Educação. Help Educação é aquela ajuda de que você precisa.